Olá, bem-vindo ao espaço interativo da TV Senado. Aqui a gente leva para todo o Brasil as questões que você quer discutir. O Alô Senado de hoje vai falar sobre planos de saúde anteriores a 1999, reforma da Previdência, direitos dos cortadores de cana e altos salários dos políticos. Hoje também é dia de jovem senador e passeata eletrônica. O Alô Senado está começando agora. Lá de Natal, no Rio Grande do Norte, a Maria Nessi mandou uma mensagem por WhatsApp. Ela tem ouvido falar que as pessoas que contrataram planos de saúde antes de 1999 não terão direito aos benefícios que passaram a ser incluídos nos planos no ano 2000. Ela pergunta, isso é verdade? Os senadores acham que isso é justo? Maria Nessi, levamos a sua mensagem ao senador José Pimentel. Maria Nessi, nós tivemos aqui no Congresso Nacional uma regulamentação no final dos anos 90 em que reconhecia os direitos mais vantajosos que já existiam nos contratos feitos com esse setor da prestação de benefício na saúde privada, como nós chamamos, e de 2000 para cá com regras menos vantajosas. E ao longo do tempo, essas regras mais vantajosas foram deixando de existir. E temos tido, pela ANS, a Agência Nacional desse setor da segurança da saúde privada e os contratos de trabalho, uma piora. É verdade que nesse momento, em que você tem o congelamento dos investimentos na saúde pública pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, estamos assistindo também, por parte dos planos de saúde, um processo de retirada de direitos. Estamos iniciando um conjunto de audiências públicas aqui no Congresso Nacional, particularmente no Senado Federal, na Comissão de Assuntos Sociais, para que possamos ter uma radiografia melhor desse processo e, ao mesmo tempo, assegurar esses direitos. Por isso, continue acompanhando essa matéria e aqui no Senado Federal vamos iniciar agora um conjunto de audiências públicas para enfrentar esse debate e criar uma legislação mais protetiva daqueles que têm plano de saúde, particularmente os anteriores a 1999. As manifestações virtuais podem mudar a opinião de um senador? O passeata eletrônica levou essa pergunta ao senador Omar Aziz. Eu acho que qualquer manifestação oriunda da população você tem que respeitar, pode até não concordar, né? Desde que venha com uma dose muito grande de educação. Muitas vezes essas se reporta com uma falta de educação muito grande e aí você nem olha e nem dá atenção àquilo. Mas existe sim hoje um trabalho que é realizado dentro das mídias sociais que influencia sim as pessoas, não tenha dúvida nenhuma. Como qualquer opinião, né? Antigamente era um jornal, uma matéria, e agora não. Agora é um avanço muito grande. Porque antes você tinha uma matéria de um jornalista, a opinião de um jornalista. Agora você tem a opinião de milhões de jornalistas, milhões de pessoas que pensam de forma diferente. Correto? E muitas vezes, umas pessoas são mais ousadas, né, emite sua opinião, mas tem uma quantidade muito grande que prefere não omitir, mas pensa. Concorda ou discorda, mas não omite. Isso é natural no processo democrático e principalmente o acesso que a população tem a tecnologias novas. Então, e nós temos que nos adequar a essa nova realidade. Os senadores acham justo que as parcelas mais pobres da sociedade, o trabalhador brasileiro, arquem com esse suposto déficit da Previdência e sejam os maiores impactados por essa reforma, como, por exemplo, os rurais e, entre outros tantos trabalhadores, por esse suposto déficit. E, se caso considerem justo, para tampar esse suposto déficit, os senhores não acham mais justo, por exemplo, instituir impostos como o Imposto sobre Grandes Fortunas, que desde 1988 encontra-se regulamentado e sequer toca-se no assunto de criá-lo? Se o problema é a arrecadação, nós não deveríamos instituir os impostos que a Constituição permite a sua regulamentação
ao invés de punir o trabalhador brasileiro? Bem, Patrick, eu concordo plenamente com você. Eu acho que se de fato existem desequilíbrios, não na previdência do regime geral, mas na previdência do funcionário público, enfim, é preciso que isso seja corrigido, não jogando a conta sobre os mais pobres, sobre as mulheres, sobre os trabalhadores rurais, e sim nós fazendo com que os grandes devedores e também os grandes contribuintes possam de fato cumprir o seu papel e contribuir para o resultado de uma previdência social mais estável e que possa ser uma garantia para o futuro. O Rogério tem 32 anos, mora no interior de São Paulo e trabalha no corte de cana. Ele quer saber se o Senado está discutindo algum projeto voltado para os profissionais como ele, incluindo a Previdência Rural. O Rogério conta que depois de mais de 10 anos cortando cana, está com inflamação na coluna e nos braços e que muitos de seus colegas também estão doentes, mas não conseguem se aposentar, pois para o INSS eles ainda são muito novos. Rogério, levamos a sua mensagem ao senador José Medeiros, que conhece bem a realidade dos cortadores de cana. O trabalho rural ele vai ser, com certeza, debatido aqui nessa reforma da Previdência, mas eu conheço bem a realidade dos cortadores de cana. Sou de uma família de nordestinos que iam para Mato Grosso para trabalhar no corte de cana. Sou de uma família também que boa parte dela foi trabalhar na derrubada lá na década de 60, 70 e sei quantos trabalhadores não adoecem e às vezes até morrem extenuados pela, eu diria, a brutalidade que é o trabalho, que não é um trabalho fácil, é um trabalho duro, a jornada de trabalho muito extenuante. Eu mesmo trabalhei boa parte da minha infância na construção civil, que já é um trabalho mais leve, mas sei o quanto que é difícil. Hoje já tenho, por exemplo, de idade para aposentar, porque comecei a trabalhar de carteira assinada aos 13 anos. Não me aposentei porque ainda me sinto em condições de trabalhar, mas eu sei que a vida de quem corta cana não é fácil e, por vezes, trabalhadores, como disse, até morrem devido ao tanto que o trabalho é pesado. Meu nome é Isabelle da Silva dos Santos, eu tenho 16 anos e sou representante do Distrito Federal. Eu queria saber se durante a elaboração de um projeto de lei que demande recursos financeiros, se compete ao Legislativo definir o órgão que vai ser responsável pelo gerenciamento desses recursos. Isabela, a sua pergunta é pertinente. Todo projeto de lei que envolve recursos, ele remete ao Executivo. Cabe ao Executivo indicar qual o órgão que vai executar essa obra, que vai fiscalizar essa obra diretamente. Cabe a nós do Legislativo fiscalizar se estas verbas estão sendo aplicadas, mas a execução da obra e a destinação do recurso é do Executivo. Se o governo tem mesmo interesse em cortar gastos, por que não começar pelos altos salários dos políticos? A pergunta é do Carlos Danilo, de Alexandria, Rio Grande do Norte. Quem responde é o senador Álvaro Dias. Olha, Carlos Danilo, a sua pergunta é importante, afinal, essa polêmica existe. Ganham muito os senadores e deputados ou não? Eu creio que há aí um desvio do foco, né? O foco, a meu ver, é outro. Não é o salário. O foco é o que vem depois do salário, a complementação, a chamada verba indenizatória, auxílio moradia e o número de parlamentares existentes. O que nós temos que discutir primeiro é quanto devemos ser, para depois discutir quanto devemos ganhar. Eu tenho, desde 1999, projetos que reduzem o número de representantes, tanto no Senado Federal, em 1/3, quanto na Câmara dos Deputados. Nós teríamos uma redução em torno de cerca de 20% dos deputados. E, na sequência, nas Assembleias Legislativas e nas Câmaras de Vereadores. Aí nós teríamos um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Isto é essencial, uma grande economia, a valorização do poder legislativo. Depois discutiríamos
quanto merecemos ganhar. E por hoje é só. O Alô Senado chega ao fim, mas fica aguardando a sua contribuição nos próximos programas. Mande a sua mensagem para a gente e faça parte das discussões que estão acontecendo aqui no Congresso Nacional. Para escrever ou mandar a sua pergunta em vídeo para o nosso WhatsApp, o número é 61999661616. Se preferir as redes sociais, é só acessar twitter.com/alosenado ou facebook.com/Alô Senado Federal. Por telefone, ligue para o 0800 61 2211. E para deixar uma mensagem escrita no nosso site, o endereço é o senado.leg.br/TV. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!